para estudarmos a mediunidade. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso grupo de estudo, que possamos conversar sobre esses temas que têm sido para nós algo muito importante, dividindo as nossas opiniões, mudando a nossa maneira de enxergar a mediunidade, vendo como ela se expande, como ela está dispersa sobre todos os comportamentos sociais, em qualquer lugar, em qualquer templo, a partir do momento que se pense, se faz associações mentais, e a partir dali se tem um intercâmbio da mediunidade. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão sintonizados nesse instante, que possamos nós manter o nosso pensamento voltado a Ti, buscando a inspiração e a compreensão para o estudo dessa noite. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o capítulo 15, Forças Viciadas. Tarcísio, só um minutinho. Pois não? Boa noite para todos. Aproveitando a Rita e a Neucélia, que eu ganhei hoje, vindo de Juiz de Fora, novinho, muita touquinha para senhoras, entendeu? Feito de tricô, de lã, e tá tudo embaladinho, tudo novinho. Vocês estão recebendo lá no asilo, nessa época de pandemia? Nunca foi usado. A pessoa ela faz joguinho de palitozinho para nós lá no Oldernes, faz toalha de banho, tudo para sair no enxovalzinho. Então, hoje ela mandou, sabe? Deve ter umas 10, tem cachecol, tudo novinho. Vocês recebem ou tem que aguardar mais um tempo? Ângela, a gente está com algumas dificuldades com a roupa, porque assim, a gente não tem como ficar separando e lavando tudo junto com a roupa do pessoal, porque é o protocolo, entendeu? Uhum. Mas se você tem, assim, sabe que está indo lavadinho, embalada, aí não tem problema não. Não foi usado por ninguém, não, feito exclusivo, entendeu? Aí eu posso enviar para vocês, por o caso? Pode, não tem problema. Pode? Tá. Tá tudo embaladinho no plástico, tudo bonitinho, tá? É só isso, Tarcísio. Obrigada. E desculpa aí, tá? É isso, gente. Ótimo. Tudo que vem, assim, de coração é muito bom. E a gente agradece a pessoa que faz, porque a atividade no bem nos planifica a alma, ocupa o nosso tempo de uma forma útil. E ocupar o nosso tempo de uma forma útil é fazer ligações mentais superiores, que fazem conexões mediúnicas de ordem superior. Se nós pegarmos o nosso dia, né, no tempo que nós passamos desperto, quantos momentos nós somos intermediários das correntes mentais superiores e quantos momentos a gente cai no pessimismo, no imediatismo e no interesse pessoal. Então, são reflexões que a gente traz. Quando a gente recebe, assim, de alguém, né, é muito bom, é muito válido, é sinal que nós estamos no caminho certo. Mas voltando para o nosso estudo, capítulo 15, Forças Viciadas. O que esse capítulo tem ensinado para nós? Que a mediunidade, ela expande qualquer ambiente. Que nas palavras certas do codificador, todos somos médiuns. E toda vez que nós pensamos, nós estamos associando a correntes mentais daquela mesma ordem, frequência de sintonia, e a partir dali, aquela corrente mental assimilada começa a expressar pelo nosso pensamento. Quando a gente pensa, nós buscamos algumas das bilhões de ondas mentais que correm sobre o nosso planeta, de encarnados e desencarnados, e falamos através dela. Na última ceia, quando Jesus pergunta aos apóstolos que dizem que eu sou, e vários disseram o nome dos profetas, todos eles já desencarnados, para que Jesus fosse Isaías, Jeremias, ou algum dos profetas antigos teria que ser
a reencarnação deles, que é uma prova da própria crença na reencarnação, Simão Pedro toma-se de uma inspiração e diz: Tu és o Filho do Deus vivo, e faz a descrição espiritual do Cristo. E Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão, que não foi a carne que te revelou. Naquele momento, ele eleva o pensamento a Deus, e o médium, como todos nós somos, busca uma definição que rondava de alguma onda mental que acoplava ali, e que os apóstolos dispersos, colocando a opinião própria, foram incapazes de sintonizar. Mas da mesma forma e na mesma noite, Simão Pedro desce, do pedestal da inspiração celestial à atitude humana do medo. Quando Jesus conta dos momentos que o aguardava, ele tem medo de ser preso, de padecer das mesmas provações do mestre, de ter que abandonar a família, de ter que dar a vida em holocausto, e acaba sintonizando com as mentes inferiores, que queriam, de alguma forma, interferir na programação espiritual da vida do Cristo. Então, quando Jesus falava da crucificação, ele disse: não, nós não vamos deixar, vamos te proteger. Ele, naquele momento, era porta-voz daqueles que queriam atrapalhar o caminho do Cristo. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. E Pedro fica doído com aquela... Poxa, em um momento eu era inspirado pelo Pai Celestial e agora por Satanás. Esses dois vínculos, a inspiração para o mundo maior e o medo que projetou no mundo menor, no mundo inferior, nos coloca a questão da mediunidade. Quando nós saímos à rua e vimos agora um bar, como nós estudamos nesse capítulo, e olhamos lá para dentro as pessoas bebendo, fumando, rindo, contando casos, um grupo de entidades também está ali. Aonde nós temos pessoas viciosas, entidades viciosas. Aonde nós temos pessoas espiritualmente elevadas, espíritos elevados. E isso é natural da vida, é o processo de sintonia e de afinidade. As pessoas aproximam de nós por afinidade. Nossos amigos são nossos amigos porque têm pontos de vista em comum. São amigos por afinidade, gostam de nós porque nós gostamos das mesmas coisas. E assim também é no mundo espiritual. Então, nós começamos a ver o ambiente de um bar, de um restaurante barato, nas palavras de Aulos, onde várias pessoas ali estavam, e estavam bebendo, e aquelas vinculações. E Hilário fez a pergunta, mas até quando eles vão? Depende. Até quando a natureza esvaziar o próprio corpo, que é a resposta de Aulos. E Aulos fala em prisões, em prisões regeneradoras, como o mongolismo, a hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária. São provações dolorosas de almas viciosas. Almas que, se não estiverem presas em uma natureza limitada, tão logo encontre novamente os recursos naturais da vida, vão procurar o vício. Então, quando nós vemos ainda quadros dessa natureza na nossa vida, na nossa sociedade, é porque nós estamos num planeta onde há muitos espíritos viciosos. E esses espíritos, uma vez, sem a imposição da vontade para vencer, sem conseguir se libertar das companhias espirituais que o induzem, precisa de reencarnações dolorosas. No entanto, André Luiz comenta, se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvesse reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental, com alicerces no bem. Tirando essa viagem filosófica que André Luiz falou, traduzindo, ele diria:
E se hoje uma alma dessa dissesse, eu não quero mais, ou a partir de hoje eu não vou mais viver dessa forma, eu aspiro uma vida diferente. E aí Aulus coloca, né? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. É ganhar encarnações. E quando a gente fala em 2 ou 3, por quê? Porque nessa você está viciado, vinculado a essas entidades. Se você se liberta, você não precisa da prisão regeneradora na próxima, que talvez seja uma encarnação limitada. Então você já começa a ganhar nessa, evita uma encarnação dolorosa e começa a contribuir para esses espíritos vinculados através do seu próprio vício. Entretanto, nem tudo é fácil, né? Diz aqui, ó, para isso precisariam despender esforço heróico. Precisaria romper com o próprio vício. E não é fácil. O trabalho que estas instituições fazem, tanto do alcoolismo, ou das drogas, ou do cigarro, que fazem, né, associações de pessoas que vivem naquela experiência, para que o exemplo de um fortaleça aquele que é mais fraco, é um trabalho enobrecedor. É um trabalho que está economizando diversos sofrimentos para frente, porque mais à frente vem a colheita da plantação. Nós somos livres. Ah, mas eu gosto, eu me dou bem com essa vida, eu aspiro a essa realidade. Não tem problema. Nós temos uma eternidade, uma imortalidade nos aguardando. Mas se nós temos consciência hoje, aí a gente pergunta, para quê? Para que eu vou jogar fora a minha existência? Que eu vou adoecer os órgãos fisiológicos? Que eu vou envenenar o corpo? Que eu vou pagar para ter câncer? Para quê? Se eu tenho a consciência que a vida é curta demais, que 80, 90 anos de uma existência é um sopro na nossa imortalidade, que se hoje está difícil, com o vício vai estar pior amanhã. Eu posso ter aquela falsa sensação que o vício proporciona. Mas eu não vou ter a felicidade e a tranquilidade que alguns buscam nesses caminhos. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhe eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem, visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Interessante a posição de Hilário, nós estudamos um ângulo da mediunidade. Aqui, vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam, porque são pessoas viciosas, numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, será lícito ver mediunidade em ação? Olha a observação de Hilário como é interessante. Ele estava na casa espírita vendo os espíritos chegando e sendo recebidos pelo campo mediúnico da casa, usando a incorporação, usando, né, o fluido animal, aquele choque anímico da incorporação, reorganizando o pensamento, reorganizando as ideias. Mas no bar ele vê a mesma coisa, os espíritos quase que acoplados, as pessoas só absorvendo um outro tipo de alimento que não era o evangelho, né, a boa nova. E Aulus responde para ele, sem qualquer dúvida. Se a reunião mediúnica, se a sala de desobsessão é um lugar onde espíritos incorporam nos médiuns para buscar o pão espiritual, qualquer outro lugar é um ambiente onde os espíritos buscam nas pessoas aquilo que eles têm de fome,
seja ela o vício, seja ela qualquer outro tipo de situação emocional ou até mesmo física que nós possamos oferecer. Recursos psíquicos, explica Aulus, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Qual que é a diferença, então, de uma pessoa comum estar dentro de um processo vicioso e, com certeza, carregar consigo entidades que também são viciosas, e de uma pessoa que tenha uma mediunidade atuante, um compromisso mediúnico? Eu me lembro, já contei esse caso, né, nas nossas reuniões presenciais, que o tio Cid queria parar de fumar, mas ele ficava sempre assim, queria parar, mas não queria, tinha vontade, mas não tinha. E certa feita, né, Tadeu Lopes falou com ele, mas, ô Cid, você acha que você fuma sozinho? E ele levou um choque, porque até então ele não tinha a percepção que espíritos estavam utilizando o corpo dele para satisfazerem um vício. Então ele tomou aquela atitude, né? A partir de hoje, não fumo mais. E jogou o cigarro fora. E o primeiro dia foi difícil, o segundo dia quase impossível, no terceiro dia aquela dificuldade, no quarto dia ele sonha que está fumando. Ele sente o cheiro do cigarro e acorda de madrugada e fala com a tia Marinha, olha, eu voltei a fumar, eu fui fraco. E ela disse, não, Cid, são os espíritos que querem te prender no vício, que estão criando essa ideia, essa ideoplastia, para que você fragilize na sua posição e retorne a ser alguém que ofereça a eles a continuação do vício. Então, o médium, nessa situação, aquele que tem a mediunidade atuante, que tem a facilidade de interpretar correntes mentais, ele vai ter uma facilidade também de interpretar as correntes mentais inferiores. Então, o médium viciado vai ter que fazer um trabalho dobrado, porque ele vai ser assediado e vai registrar esse assédio de uma forma muito mais positiva do que aquele que tem a percepção apenas das ondas mentais. No livro Trilhas da Libertação, conta a história do médium Davi, e ele, em determinado momento da vida, ele começou a se permitir o alcoolismo e consumiu a sua existência. Aliás, no livro, né, traz um resumo das quedas do médium. Em 3 grandes partes, o médium tomba no desequilíbrio sexual, que é um vício, no desequilíbrio financeiro, né, onde o interesse pessoal, o egoísmo e o orgulho proliferam, e na bebida, no alcoolismo. E quem tiver oportunidade de ler a obra, né, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, vai ver que ele tombou nos 3 pontos. Ele foi se permitindo entrar numa realidade tão inferior que perdeu a ascendência superior da mediunidade de cura. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização.
A mediunidade, ela é um novo sentido. Um dos grandes outros que vamos desenvolver com o psiquismo superior. Mas ela é uma porta que nos liga à espiritualidade. A doutrina dos espíritos nos faz o quê? Buscar uma renovação de comportamento para que a gente abra essa porta na hora certa e feche essa porta na hora certa. Deixá-la ela escancarada, qualquer um passa por ela. A disciplina mediúnica está ligada a isso. Médium sem esforço de crescimento moral é intermediário de qualquer tipo de influência. Se nós temos um trabalho mediúnico, nós precisamos que os médiuns estejam vinculados ao entendimento da proposta da doutrina espírita, que são os estudos, e aos trabalhos que vão combater o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal, que são os trabalhos sociais. Sem esses dois requisitos, nós vamos ter geradores de fenômenos, mas não trabalho mediúnico de ordem superior. Nesse ponto, Aulus, relançou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimo-lo, ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Então, Aulus, percebendo através da sua visão espiritual esse quadro, convidou eles a acompanhar o que estava acontecendo. E chegando lá, havia um jovem numa mesa onde tinha uma bebida, onde ele tinha também o hábito do cigarro. Ele estava envolvido por uma entidade de aspecto repelente, é a definição de André Luiz, na verdade, e estava envolvido aquele rapaz, aquele jovem que escrevia. Estudemos, recomendou Aulus, O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. Nós já paramos para pensar sobre isso? Cada texto que se escreve, cada página, cada postagem, nós podemos estar representando correntes mentais. E o que vai definir a emoção que nós estamos tendo? De repente, a gente está num bate-boca, numa discussão em rede social, aí toma daquela péssima inspiração, escreve aquele texto agredindo todo mundo. Estamos sendo médium de quê? Da discórdia, da agressividade, da blasfêmia. Ou então escrevemos algo que nós sequer temos noção da realidade, estamos sendo médiuns da maledicência. Porque quando nos dispomos a falar, a pensar e a agir, e a escrita é a palavra, grafada, nós estamos expressando parte de nós e correntes mentais associadas. Por isso, nós nunca estamos sozinhos. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, são eles que nos dirigem, e não nós que dirigimos eles. Então, existem as correntes mentais que regem o universo, e o nosso pensamento interage nisso tudo e busca sintonias e afinidade. A dupla em trabalho não nos registrou a presença, porque às vezes a gente pergunta, O jovem, tudo bem que é encarnado, mas e o espírito? Por estar numa dimensão inferior. Ele vive com o pensamento numa dimensão ainda da inferioridade. Então, quando chegam os espíritos que vivem numa dimensão superior, para aquele espírito, ele está completamente invisível a presença deles. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Então, naquele instante, aquele jovem que escrevia, ele estava dentro de uma mensagem psicográfica.
de origem inspirativa, como a médium Eugênia, lá do outro capítulo, que trabalhava totalmente lúcida. Ele tem uma ideia, essa ideia é potencializada pelo espírito, e ele vai desenvolvendo aquela ideia através de quê? Da expressão da corrente mental. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador da crueldade sob a nossa vista. Presta atenção na definição que Aulus dá ao espírito. Infeliz cultivador da crueldade. Aí a gente pergunta assim, poxa, mas sintonizar com um espírito desse é algo muito ruim. Com certeza. É péssimo. E para que este jovem sintonize com ele, é porque tem os mesmos valores morais. Se o espírito que manifesta por mim é um espírito vulgar, é porque eu sou uma criatura vulgar. É diferente do trabalho de desobsessão. No trabalho de desobsessão, nós vamos abrir a porta a espíritos sofredores, aos espíritos sensualistas, aos espíritos homicidas, aos suicidas. Mas no meu trabalho mediúnico, a obra tem que gerar em torno de algo superior. Aí você pega as obras de Divaldo Franco, todas as obras, faz um resumo moral de todas aquelas obras, você vai ver o quê? A pureza do pensamento que Joana de Ângeles expressa, a inteligência, a argumentação, as ideias que às vezes é difícil da gente conceber. Você pega a obra de Francisco, né, Cândido Xavier, uma obra extremamente assim versátil, que vai de livros científicos a romances, passando por livros de contos, por livros de autoajuda. Isso mostra o quê? A dignidade do médium, ou a obra que nós, né, conversávamos antes, da Ivone Pereira, a altura espiritual da obra estava 30 anos além da própria FEB. Por isso a FEB negou, em 1927, de publicar o livro Memórias de Suicida, e depois de todas, né, as obras de André Luiz, e o conhecimento do povo estar pronto, ela então publica em 1957, uma obra que já estava há 30 anos guardada. E manda-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhes aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Se a gente tem vontade de fazer um trabalho no bem, nós vamos ter ajuda de espíritos voltados para o bem. Se nós fazemos qualquer trabalho no mal, sabemos a nossa companhia. E quando desencarnarmos, vamos viver na companhia daqueles que já vivemos em vida. Vale a pena refletir sobre isso. Imprimindo a voz significativa expressão ajuntou. Encontramos sempre o que procuramos ser. Se aquele jovem queria ser um escritor que tendencioso, que gosta dos espetáculos, que gosta das notícias bombásticas, ele vai ter inspiração desse tipo de espírito. Me lembro que Chico Xavier conta no seu primeiro Pinga Fogo, no YouTube, acessível para quem quiser buscar, que ele havia lido os romances da médium Zíbia Gama e havia ficado, assim, muito motivado com aqueles romances. Então, ele pediu ao Espírito Emmanuel que, se fosse possível, se fosse permitido pela espiritualidade, perdão, que ele queria também escrever livros, né, psicografar romances mediúnicos. Então, Emmanuel, vendo que aquele pedido partia de uma alma muito esforçada, falou, olha, Chico, eu preciso que você me dê um estado mental compatível para que a gente possa trabalhar nessa área. E aí, com certeza, a gente vai
poder escrever algumas de nossas memórias. E o Chico conta que levou ainda 4 anos, né, se preparando para poder psicografar um romance, melhorando suas reflexões. Era uma época que tinha muitas crianças dentro de casa, um ambiente muito agitado. Ele não conseguia aquele estado de tranquilidade. 4 anos após, sem desistir, sem parar de tentar se disciplinar para esse pleito, ele conseguiu atingir esse estado mental de tranquilidade e favorecer Emmanuel a oportunidade de escrever. Então, foram obras fantásticas, como Há 2000 anos, Paulo Estevam, como 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. São obras de uma pureza, de uma realidade espiritual muito grande. Mas ele, Chico, o espírito que é, 4 anos se disciplinando. Então, não vai ser nós que, da noite para o dia, vamos receber uma obra de expressão, sem esforço, a não ser que nós sejamos espíritos evoluídos. Como o caso, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que já era um espírito evoluído, tão evoluído que psicografou Maria de Nazaré. Não é o nosso caso. Ele já era uma alma ligada a Jesus. Ele tinha ligações próximas e expressou isso numa vida de 38 anos, deixando um legado no Espiritismo. Então, nós que somos pessoas que estão buscando, vamos começar a preparar a nossa casa mental. Todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Perguntou Hilário. Será pensativo em algum agrupamento espírita? Porque se ele é um psicógrafo desconhecido, o que Hilário pensou? De repente ele frequenta alguma casa espírita, ele fez algum treinamento, ele tem algum tipo de disciplina, e Aulos coloca, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. Então ele é uma porta aberta. Ele não sabe se quer fechar. Ele tem um pensamento, uma emoção, e os espíritos potencializam isso no seu serviço de escritor. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Como ele não tem disciplina moral nenhuma, qualquer espírito que chegue até ele e encontre reciprocidade fluídica, magnética, através das emoções e do pensamento, consegue expressar-se por ele. Após inclinar alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Então, vamos com bastante calma para a gente entender bem essa questão. Há um fato social e esse jovem decidiu, colocar esse fato ao sabor das suas emoções. Ele pretende provocar, uma reportagem perniciosa. Não é uma reportagem verdadeira. Ele vai aumentar a autoria da responsabilidade de alguma pessoa para que aquele fato seja um escândalo. É o que nós mais vemos em jornais. Você pega esses jornais que ficam na banca assim, e você só vê reportagem totalmente bombástica, chamando atenção, e quando você vai ler não é nada daquilo, porque é aquilo ali que dá ibope para eles. Então, eles buscam escritores que criam esses tipos de reportagem tendenciosa para que as pessoas leiam, não só em jornais, mas também em redes sociais, em jornais eletrônicos. Aquela chamada já é o quê? É um questionamento para que você adentre aquela reportagem. E quando a gente adentra aquela reportagem, o nosso psiquismo vai na onda mental de quem escreveu. E naquele momento nós estamos no oceano
da verdade ou da mentira, porque talvez não tenhamos bom senso bastante. Olha que caminho perigoso. Me lembra também, por exemplo, os advogados quando estão defendendo, né, uma causa. Nem sempre aquela causa é verdade, mas eles fazem o erro parecer certo. Então, naquele momento, a sua defesa, a sua oratória é usada também por espíritos que têm algum tipo de interesse naquele processo. E são médiums inspirados que conseguem, às vezes, esconder crimes da justiça dos homens, mas não da justiça divina. Continuemos aí com a leitura. Houve um homicídio. Então, há um fato a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas que se formou o deplorável acontecimento. Então, vamos tentar entender com calma. Houve um crime. Esta jovem, ela tem ligações com aquela realidade, mas existem múltiplas causas que tem que somar todas para chegar ao homicídio. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de hoje, encontrou, né, no caso de hoje, se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-las aos abusos da mocidade. Então, aquele espírito que está inspirando ele ali naquele momento, não é um companheiro dele. É alguém que está no mesmo nível de interesse, o escândalo. Mas é um inimigo passado desta jovem, que de alguma sorte tem participação nesse homicídio. E aquele rapaz, amigo de um cronista, de um jornal sensacionalista, pediu a ele que escrevesse um texto em que ele potencializasse a responsabilidade daquela jovem. Como ele é malicioso por si, ele começa a escrever e o obsessor dela, que não está alcançando a mente dela sem um golpe moral, vai inspirar um médium totalmente desequilibrado para alcançar o pleito. Livro dos Espíritos. Quando os espíritos que querem nos influenciar não encontram em nós os meios de o fazerem, buscam nos outros alcançar o êxito? Com certeza. Eles vão criar situações para que a gente caia moralmente. Essa jovem já se colocou em evidência, de alguma forma, participou desse homicídio. Ou ela ajudou, ou ela indicou, ou ela fez algum tipo de ação, algo está ligado a ela. A partir disso, o obsessor procurou um meio de alcançá-la mais avidamente. E encontrou, através do incauto, o meio de escrever, de alcançar-lhe moralmente. Mas como, né? Perguntou Hilário. O jornalista de posse do comentário calunioso será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações. E, de certo, se perturbará sobremaneira, de vez que não se acompliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração do crime. Não é verdade aquilo que está sendo escrito sobre ela. De alguma forma ela tem participação, mas aquilo ali não é verdade. Só que quando aquilo ali é lido,
Imaginemos uma notícia na internet hoje. Quantas mil pessoas que leem? E todas essas pessoas que leem refletem, criam energias mentais direcionadas para o foco da reportagem. Então, qualquer pessoa que é exposta, ela está recebendo milhares de vibrações de pensamento. Se ela tem uma postura moral equilibrada, nada disso afeta ela. Agora ela tem a questão do seu envolvimento. Ela já está fragilizada. E automaticamente agora ela vai ficar escandalizada pela notícia. Daí a um tombo moral, é um pequeno passo. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Então, o que ele quer? Que ela desespere a tal ponto que ele consiga alcançá-la mentalmente. E, a partir daí, o processo de vampirização vai ser intenso. Aí a gente fala assim, mas, meu Deus, por que Deus permite isso, né? Com certeza, esta jovem também tem responsabilidade com este espírito vingativo. Ninguém sai desse mundo sem pagar centil por centil do que deve. Então, quando nós vemos algumas dessas reportagens sensacionalistas, seja na internet, no jornal, tenhamos bom senso. Tenhamos a ideia que alguém pode estar querendo gerar tendências de pensamento, formar opiniões, que a gente não vá, né, naquele efeito manada, todos contra, todos a favor, que a gente pense como uma alma livre, que a gente retenha o que é de bom e o que é de mal, ore em benefício daquilo que está sendo execrado. E conseguirá, perguntou Hilário, assombrado, né? Será que o espírito vai conseguir acessar ela? E Aulos coloca, quem sabe? É algo triste, o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com força precisa? Aí Láudio mostra, né, realmente a sua condição de neófito na vida espiritual. Porque o livro dos Espíritos é muito claro. Não existe a gente não suportar. Ah, eu não consegui, não, eu não quis. Porque consegui, eu consigo. Nós temos recursos em nós para nos libertar de qualquer influência espiritual e viciosa. Mas daí despende um esforço, que nem sempre eu estou disposto a fazer. E Aulos corrige, será mais justo dizer, se não quiser. Porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, o caso não lhe delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligado em princípio. Tudo isso por quê? Perguntou Hilário, né? Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Nós não sabemos quais os nossos obsessores, quais as nossas vidas passadas, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. Então é muito perigoso nos associarmos ao crime. É muito perigoso nós darmos crédito às coisas infelizes para que elas possam tomar conta da nossa vida. Qualquer ação nossa no mal, qualquer queda moral, pode nos associar a cobradores do passado.
A nossa vacina contra o mal são as atitudes no bem. Enquanto eu estiver envolvido, buscando, lutando, eu estou vacinado. O dia em que eu começar a esquecer tudo isso e valorizar apenas as coisas passageiras, com certeza, eu estou em evidência para que o meu passado venha à tona. Terão estado juntos, diz Aulos, nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação, com que a menina presentemente vem sendo beneficiada, reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Por quê? Uma vez ele desencarnado no mundo inferior e ela encarnada se recuperando, a partir do momento que ela desencarnar, ele não tem acesso sobre ela. Ele precisa buscar aquele pensamento para estar na mesma faixa do dele. Então, ele vai explorar, ele vai vampirizar ela em vida, vai viver as sensações através dela, para que ela possa manter o nível compatível com o dele, para que possam continuar cobrando. São casos de amores passados, de família, que a gente não tem aqui a extensão do comprometimento dela com ele. Aulos fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir páginas comoventes de enorme romance. Então, a ligação dela com o obsessor é imensa. Ela está melhorando porque encarnou e está buscando, mas acabou se envolvendo no crime. Ele está no mundo espiritual inferior, em dificuldade, e com isso busca mantê-la presa às suas correntes mentais, para que não escape, né, da seu próprio domínio. Em primeira voz significativa, a expressão juntou: encontremos sempre, perdão, estou voltando aqui. Desviando-nos do fim que nos proporcionamos. Detenhamos-nos na mediunidade. Então, Aulos fala, olha, gente, estudar a vida dele seria um romance profundo. No entanto, o foco do nosso trabalho aqui é a mediunidade. Buscando aliviar a atmosfera de indagação de Hilário, condensava em torno de si, ponderei. O quadro sob a nossa análise induz a meditação dos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Olha a visão de André Luiz muito mais profunda. O quadro sob a nossa análise, o jovem escrevendo, o espírito influenciando, induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio, em que a humanidade total se envolve sem perceber. O que ele está falando para nós? Que aquilo que nós estamos vendo ali é um retrato de cada um de nós. Toda vez que a gente perde o equilíbrio, sintonizamos com as trevas. Toda vez que a gente aspira algo de bom, sintonizamos com a luz. O somatório dessas duas fontes, destes dois princípios, detona a nossa alma ainda no meio termo. Ainda não somos quente bastante e já não queremos ser frios toda a vida. No entanto, o caminho é o esforço contínuo. Assim concordou Aulos, né? Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe a associação. Então, se nós não queremos estar influenciados por ninguém, que paremos de pensar. Que voltemos ao estado mineral. Que apenas o mineral não tem expressão do pensamento. O vegetal já processa no seu crescimento, o animal no seu instinto, o homem na sua inteligência. Pensando, interagimos no universo de ondas. O universo são ondas que em algumas partes estão coaguladas em matéria. Cada pensamento nosso influi no nosso próprio planeta, desde a constituição física
a constituição espiritual. E será que nós temos consciência disso? Será que nós temos consciência que quando estamos confabulando sozinho com o nosso pensamento, nas nossas aspirações, estamos assimilando correntes mentais? E quando estamos fora do corpo físico, estamos pensando, associando e sendo direcionados a sítios de espíritos que pensam da mesma maneira? Olha a responsabilidade do pensamento. É por isso que Emmanuel escreve para nós o livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha. Aliás, a história do livro é interessante, né? Foi pedido a Emmanuel que pudesse escrever uma cartilha para que a gente aproveitasse melhor a encarnação. E ele fala assim, mas nós recebemos essa cartilha antes de encarnar. Então, ele faz a adaptação da cartilha, que é o livro Pensamento e Vida. Antes de encarnar, nós estudamos aquele livro, para que pudéssemos ter a intuição que cada pensamento nosso gera a nossa realidade. E nós temos aí a obra novamente para nos lembrar daquilo que nós já vimos no mundo espiritual. E toda associação é interdependência de influenciação recíproca. Toda associação há uma conexão, há uma reciprocidade fluídica. Então, nesse instante, nós estamos aqui com foco na atenção que eu estudo. Estamos todos com pensamento no estudo. Existe uma série de almas que nos acompanham, que acompanham as nossas reflexões, espíritos amigos, mentores espirituais. Todos eles conseguem aproximar de nós devido ao hálito mental que emitimos com o pensamento focado no estudo e fazem uma convivência saudável. Mas aí a gente sai do estudo e volta àquilo que nós chamamos de normalidade, que na verdade é uma ilusão. E aí liga a televisão numa proposta de conteúdo inferior, discute sobre a vida dos outros, dando vida à maledicência, e aí a gente vai perdendo todos os benefícios que alcançamos com as reflexões do estudo. Assim acontece, por exemplo, na casa espírita. A gente vai, assiste a palestra e sai renovado com aquela palestra. Mas tão logo termina e a gente volta à nossa realidade anterior à palestra, a gente começa a perder os benefícios. E aí leva, às vezes, mais uma semana para retornar e se beneficiar novamente. Isso quando vamos ao centro, não uma vez por semana. Às vezes a gente escuta, né? Pega aí, hoje na internet está cheio de palestras boas, e vai fazendo alguma coisa em casa, e vai fazendo aquela reflexão positiva, mas aí chega alguém, a gente desliga aquilo, e adentra uma conversação sem proveito. Jesus, no livro Jesus no Lar, primeiro capítulo, ele combate a conversação sem proveito. Quando estavam reunidos na casa de Simão Pedro, e ele observou que a conversação perdeu um foco superior, ele começou a contar aquelas histórias que o espírito Neo Lúcio transformou em 50 capítulos de um livro. Agora, na nossa casa, às vezes a exceção é o pensamento superior, é o foco. E a regra geral é o pensamento inferior. Daí, concluímos quanto à necessidade de vida nobre. Olha o que a aula está falando para nós. A fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Eu só vou atrair para mim pensamentos superiores se os meus também forem. Não tem como o mentor espiritual falar assim, não, vão envolver, coitado, ele é um lutador, é um sofredor, mas o pensamento está com a porta fechada. Eles vêm, eles tentam, eles induzem alguém a falar no bem, induz você a assistir um programa isso, aquilo, mas a gente está focado no imediatismo, no temporário. E aí fica muito difícil. Então, ele nos dá aquilo que a gente conversou lá no início, né? Trabalho digno.
ao trabalho aí das toquinhas que foram feitas, do cachecol, né? Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, é entender que todos somos irmãos, mesmo aqueles que não pensam como eu, mesmo aqueles que não gostam daquilo que eu gosto, aqueles que torcem para times diferentes, aqueles que são partidários, são irmãos, são filhos do mesmo Pai. E eu não vou compreender isso se eu não amá-los da mesma forma. Respeito à natureza, olha o que a aula está colocando. É vida, respeitar a natureza é respeitar a vida. A oração constitui os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna. Eu pulei um, né? Serviço aos semelhantes, a visitação aos enfermos, assistência aos que estão doentes, escutar aqueles que estão desesperados, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito. No plano das ideias, segundo as leis universais, que não conseguiremos iludir. E aí vale a pena a gente parar para refletir. Nós podemos enganar as pessoas. Poxa, fulano é uma pessoa tão centrada, tão compromissado com a casa espírita, um orador muito bom. Ele ilude, mas ele não ilude a consciência universal, porque ela enxerga a expressão do mundo íntimo dele, as conexões que ele faz com essa expressão. E a partir daí nós somos desmascarados. No livro Voltei conta essa história, né, do irmão Jacó. Ele, por ter sido espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, ele se iludiu achando que chegaria ao mundo espiritual iluminado. E isso não aconteceu. Ele chegou igual ele era, uma pessoa ainda arrogante, uma pessoa que discutia por questões religiosas, que perseguia, então chegou sem luz nenhuma, com dificuldades de adaptação que foram vencidas com o tempo. Talvez nós também estejamos nesse mesmo barco. Vendemos a imagem de santos, mas por dentro somos os túmulos caiados, com a bela aparência, mas a podridão ainda não foi trabalhada. Então está na hora de olhar para dentro, principalmente porque somos médiums. Se eu não sou um médium de expressão literária, se eu não sou um médium de psicofonia, se eu não tenho um trabalho na mediunidade atuante, eu sou um médium das correntes mentais, que a todo momento estou sintonizando. Que eu possa colocar a maior parte do meu tempo sintonizando as correntes superiores da vida, para que eu venha a me adaptar à proposta de vida superior. Então, nós vamos parar nesse ponto, para que na semana que vem a gente dê sequência a esta reflexão profunda que a aula nos deixa para nós. E vamos fazer a nossa prece. A oração, como ele colocou aqui, é um dos princípios superiores da vida. A oração não é uma quantidade muito grande de palavras, mas ela é a expressão de uma alma. Talvez a pessoa não saiba orar, mas ela saiba sentir. E quando ela está sentindo, ela expressa o que ela tem de melhor. Então nós pedimos, Senhor, nesse instante, nesta noite, neste momento em que estamos sintonizados, se estamos expressando as correntes mentais superiores, pelo foco que o nosso estudo proporciona, são esses momentos, Senhor, que são os melhores momentos de nossa vida.
Talvez quando deixarmos agora o estudo pelos compromissos do lar, a gente venha perder essas correntes superiores. Mas a oração nos reconduz a elas. Então, que a gente nunca adentre o campo do sono sem a oração libertadora. Que a gente não inicie o nosso dia sem a oração que nos une ao pensamento superior. Que durante o nosso dia tenhamos o respeito pela natureza, tenhamos o trabalho sincero em benefício dos nossos amigos, daqueles que estão caminhando conosco, seja num bom dia, seja numa palavra de ânimo, de bem-estar, que possamos focar, Senhor, naquilo que é de mais útil para nossas almas, porque nós somos médiuns e seremos sempre, em qualquer lugar, em qualquer atividade, estamos expressando correntes mentais que regem o nosso planeta. Nós te pedimos, Senhor, que proteja os nossos lares dos espíritos ainda voltados para o mal. Deixe os nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade que temos de contemplar a luz, mesmo que distante. Que eles possam, Senhor, aproximar sim e se sensibilizar a essa proposta, para junto a nós apoiarmos essa caminhada de crescimento contínuo em direção aos objetivos mais altos da vida. Abençoe o nosso planeta, abençoe a todos que estão sofrendo, a todos que vivem a experiência da pandemia, que possam tirar reflexões positivas de valorização à vida, de respeito aos desígnios de ordem superior. Abençoe-nos, ó Pai, hoje e sempre, dai-nos uma semana proveitosa de grandes experiências espirituais no campo ainda da encarnação. Muito obrigado por essa existência de bênção, por estarmos lúcidos diante da verdade. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho de estar